Continua em discussão o processo. Com a palavra, o vereador Júnior Piaia por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Alexandra, quero cumprimentar todos os membros da imprensa, assessores, de forma especial os trabalhadores do comércio, os empresários do comércio, os agentes públicos, secretários e demais autoridades e pessoas que acompanham essa sessão. Eu falei na sessão passada, quando nós acabamos por adiar a votação, acho que expus algumas das razões do debate que nós colocamos aqui. Mas eu não quero ser demagógico, não vou fazer discurso para agradar comerciário, muito menos para agradar empresários. Eu quero me ater ao debate em relação ao que nós vamos aprovar aqui. Até para não criar ilusão de ninguém. A diferença do que vai ser votado é uma diferença muito pequena. Saibam os comerciários sobre isso. As duas propostas, elas são propostas que permitem o trabalho de forma sem regulamentação de horário, de segunda a sexta, em ambos os projetos, o que diferencia, segunda a sábado, desculpa, obrigado pela correção, o que diferencia é a relação da questão do domingo. Que é bom que se diga que, inicialmente, esse debate, quando sofreu as emendas da proposta original do vereador Andrei, que era por simplesmente não existir lei no município sobre horário, na comissão especial, nós chegamos a uma formulação que, depois do processo, na chegada aqui no plenário, nós chegamos e nos convencemos coletivamente os vereadores de que ela era uma proposta inconstitucional. Né? De forma muito tranquila, nós compreendemos. Porque qual é o grande debate que se colocava? E aqui eu quero dizer, de forma muito tranquila. Quando esse debate veio à tona, eu tenho muitos motivos para criticar a forma como foi feito esse debate e a forma apressada com que nós o fizemos. Mas, enfim, foi o que foi feito. Nós, quando esse debate veio à tona, eu dizia, talvez seja a oportunidade de nós colocarmos em pauta, conjuntamente com esse tema, outros temas que podem, de fato, daí sim, fazer parte de um debate maior que trabalha no rumo do desenvolvimento e da geração de emprego. Nós compramos esse debate muito, já foi dito aqui pelo vereador Beto, por conta da pressão de uma empresa. Vamos ser aqui tranquilamente honestos entre nós. E pela forma como isso se espalhou na sociedade de Juí. Do contrário, nós já teríamos feito em outros tempos. Mas quando ele foi feito, eu tinha inúmeras dúvidas em relação àquilo que se dizia. Porque é exatamente assim que acontece na sociedade. Nos momentos de crise, sempre tem aqueles que, a pretexto de enfrentar o problema da crise, do desenvolvimento e resolver o problema do emprego, surge uma série de posições, às vezes, milagrosas, que têm a receita para enfrentar a crise. Foi assim o ano passado. A crise brasileira levou a dizer, o custo da mão de obra no Brasil é muito caro, tem que fazer reforma trabalhista, e com isso vai aumentar os postos de trabalho. Nós estamos chegando a 1 ano de reforma trabalhista. Qual é que foi o resultado? O resultado foi a diminuição do emprego formal e a precarização das relações de trabalho. Aumentou o trabalho informal. E eu dizia, não é desta forma que se enfrenta a crise. Mas aí passou a ser o conceito de moderno e o conceito daquele seguinte, deixa os caras trabalhar. E nesta casa, é bom que se diga, formou-se, vereador Muti, uma maioria por esse argumento. E que era preciso dar essa oportunidade. Vamos revisar a lei. Alguns diziam, o vereador Amaral disse que a lei era caduca, né? Foi esse o termo acho que ele usou. Tá, mas formou-se uma maioria, embora eu não estivesse convencido de que era o melhor caminho. Mas, diante dessa maioria, nós passamos, um grupo de vereadores passou a agir em que sentido?
Se é que vai para o horário livre, que pelo menos tenhamos a sensibilidade de colocar algum elemento que proteja a parte mais fraca desse processo, que são os trabalhadores. Fizemos a primeira tentativa, na primeira emenda da comissão. Coletivamente, César Busnello, alertado por alguns, nós concluímos, era inconstitucional. Porque nós queríamos introduzir a ideia de que era necessário, para abrir os domingos, que houvesse convenção coletiva de trabalho. Nada que outros municípios que têm o horário livre não façam. Então não venha me dizer que é impossível fazer isso. Passo Fundo faz, Caxias faz, uma série de outros municípios fazem acordo coletivo para mitigar a troca do domingo, que é um dia especial para os trabalhadores, para a sociedade, em prol do desenvolvimento. Isso não é coisa do outro mundo. Isso é coisa da nossa sociedade moderna, a dita sociedade moderna, que nessa convenção coletiva procurava mitigar alguns dos efeitos nefastos que é o trabalho aos domingos. Não venha me dizer que o trabalho aos domingos é uma coisa boa para as pessoas que fazem isso. As pessoas fazem porque elas têm que sustentar a sua vida. E muitas vezes não tem outra solução a não ser aceitar isso. Mas dificilmente alguém gosta de trabalhar nesses dias. Então era isso, simplesmente, que nós estávamos querendo mitigar, diminuir, colocar alguma proteção. Porque é bom que se diga, e aqui eu quero dizer à classe empresarial que está aqui olhando no olho de cada um. Nós tivemos uma reunião nas comissões aqui, por 2 vezes na reunião eu perguntei aos representantes dos empresários, vocês estão dispostos a fazer convenção coletiva com os trabalhadores? Eu não tive resposta em nenhuma das 2 vezes que eu fiz a pergunta. Por isso que me preocupei em dizer, nós precisamos achar algum caminho. Talvez, e aqui quer dizer, o caminho que nós encontramos não impede de abrir os domingos. É bom que os comerciários saibam disso. Nós apenas referenciamos na legislação, junto com o bancado do PDT, dizendo que existe uma entidade que é autorizada por lei para sentar e fazer essa conversa, que é o sindicato. Nada mais do que isso. Mas a impressão que eu tenho, estou chegando à conclusão, que é pecado, nesses momentos que nós estamos vivendo, defender direito dos trabalhadores. Eu estou chegando a essa conclusão. Olha, eu não vou cair nessa provocação. Porque em nenhum momento você ouviu da boca desse vereador diminuir o papel do empresário no processo de desenvolvimento. Nunca faria isso. Não é da minha índole. Tenho plena convicção da importância do empreendedorismo para o desenvolvimento social. Mas nenhuma empresa funciona sem trabalhador. Me desculpe ter dizer isso. Portanto, se nós queremos uma sociedade que se respeite minimamente, nós precisamos botar isso de forma muito clara na mesa. Do contrário, nós vamos comprar as verdades daqueles que lá no Congresso fizeram a reforma trabalhista, na promessa, inclusive, do presidente da República de fazer uma medida provisória que mitigasse aqueles efeitos que diz que uma mulher grávida pode trabalhar em serviço insalubre, que é o que está escrito lá, e feita uma medida provisória, e nenhum empenho para que essa medida provisória se transformasse em lei. Hoje ela perdeu a validade. Hoje, uma mãe de família grávida pode trabalhar 12 horas por dia em locais insalubres. É o que diz a lei. Então é verdade. Vamos deixar a lei trabalhista resolver isso. Mas a lei trabalhista não protege o trabalhador. Então é essa a questão que nós precisamos ter claro. Não se está aqui, não estamos aqui querendo atravancar o desenvolvimento. Mas desenvolvimento sem incluir a força de trabalho no processo de desenvolvimento, não existe desenvolvimento. E mais, vamos parar com esse conceito de moderno. Moderno não é esfolar trabalhador. Moderno é fazer o que a Alemanha faz. A Alemanha respeita o domingo, porque respeita, acima de tudo, a cultura do seu povo. Respeita a cultura do seu povo.
Preserva o seu povo para que ele, nos outros dias, possa produzir, inclusive gerando lucro para os trabalhadores e para os patrões. Quem é mais moderno? É o Brasil ou é a Alemanha? Quem tem maior índice de desenvolvimento? Quem tem menor índice de emprego? É o Brasil ou é a Alemanha? A Alemanha não tem trabalho aos domingos, gente. Então vamos com calma. Vamos com calma. A verdade não está num lado só. A verdade pode estar nos argumentos de ambos. E é essa proteção mínima que eu quero para os meus trabalhadores. 1 minuto para o senhor concluir. Para mim concluir, senhor presidente. Assim como eu acho que os empresários produtivos desse país, alguns sentados nessa mesa aqui, são prejudicados por esse plano, por esse projeto de entrega à pátria que nós estamos vivendo, também podem, a médio prazo, ser reféns de leis que nós possamos fazer aqui e elas venham se voltar contra a nossa cultura e contra a nossa comunidade. Não é contra empresário esse debate. Não é só porque defendo que os trabalhadores têm que ter o seu direito. É porque eu quero uma sociedade que todos possam ter vez e voz. Inclusive de poder trabalhar. Inclusive de ter o direito de trabalhar. Que hoje, no Brasil, infelizmente, esse é um direito negado para uma grande maioria da nossa população. É por isso que nós temos que ter serenidade. E muitas vezes, a última lição. Veja, os 2 projetos que nós vamos votar aqui, ou um ou outro, surgiram nas últimas semana e meia. Portanto, o debate, nunca podemos nos esquivar de fazer o debate de forma mais ampla possível. Nós não estamos